Já a escala Celsius veio algumas décadas depois e é utilizada frequentemente no Brasil. Em 1742, o astrônomo sueco Anders Celsius indicou uma escala em que a água fervia a 0 grau e congelava a 100 graus. Mas o inventor Jean-Pierre Christin propôs inverter esses valores. O ponto de congelamento da água corresponderia a 0 grau e o de ebulição aos 100 graus. Em geral, as escalas termométricas são arbitrárias e dependentes do material utilizado. Até mesmo você pode criar a sua escala. Surge então a pergunta: existe alguma escala que não seja arbitrária nem dependa das características do material? A resposta é sim, e ela se chama escala Kelvin, ou absoluta. Criada em 1848 por Lord Kelvin, ela se baseia na energia cinética das partículas que formam uma substância e não depende das características do termômetro nem do material empregado. Como a escala Kelvin está relacionada ao movimento das partículas, o menor valor da sua escala é 0, já que este é o menor valor que a energia cinética pode assumir. Esse ponto, ainda inatingível, é chamado de zero absoluto e corresponde a uma temperatura de aproximadamente menos 273 graus Celsius. Chegamos perto, muito próximo do zero absoluto, mas ainda não o atingimos. Na escala Kelvin, a água congela em aproximadamente 273 Kelvin e ferve aos 373 Kelvin, ao nível do mar. Agora que você já sabe de onde veio o termômetro e conhece suas principais escalas usuais, vamos ver como está a febre de Lilico. É sim, o mesmo que encontramos nos hospitais. Então, vamos tirar a sua temperatura. Deixe isso aí. Será que todos os termômetros são iguais? Deve depender do corpo que vai ter a sua temperatura medida, não é? Com certeza. Existem vários tipos de termômetros. Eu sei que nos de difícil acesso e muito quentes, como as estrelas, por exemplo, são usados os pirômetros ópticos. E a temperatura dos corpos é medida de acordo com o brilho que chega até os pirômetros. Legal isso, hein? É, muito interessante. Mas antes de você também vir uma estrela, de tão quente, deixa eu ver esse termômetro. 38 graus, Lilico! Você tá com febre mesmo! Depois do almoço, você vai voltar pra cama. É verdade. Mas eu acho que o macarrão já deve estar no ponto. Deixa eu ver. Tá no ponto, Lilico. Pega esse corredor pra mim. Tá aqui. E esse doce aqui, hein? Do que será que é? Não é você quem devia saber? Eu vou abrir e a gente descobre, tá? Nossa, mas tá muito duro, não tem como abrir isso aqui. Eu vou te ensinar um truque. Tá. Pega pra mim aquela panela. Me dá esse pote. Que mágica é essa? Essa mágica chama-se dilatação térmica. Quando esquenta, os átomos do metal vibram com maior intensidade e se afastam. É por isso que o metal se dilata mais do que o vidro. E então, a gente consegue abrir esse frasco fácil assim. Gostei, hein, Cris? Imagine que um átomo aumente a distância ao seu vizinho em 0,1%, que é igual a 1 por 1000, ou uma parte em 1000, a certa temperatura. Isso significa que uma barra de 1 metro desse material aumenta 1 milímetro e um trilho de 1 quilômetro vai dilatar 1 metro nessa mesma temperatura. Eu sei que isso acontece entre os trilhos do trem. São deixados pequenos espaços para evitar deformações que possam surgir justamente com o aquecimento do material. É assim também com o concreto armado que a gente vê nas construções. Nas pontes, nos viadutos. Aquelas estruturas de ferro são usadas para dar mais resistência ao concreto.
Mas você sabe por que eles usam o ferro? Porque a certa temperatura, a dilatação térmica tanto do ferro quanto do concreto é a mesma. Por isso, eles não se separam durante o aquecimento. É, Cris, estamos bem em termodinâmica, hein? É verdade, Lilico. Você se lembra que os gases e os líquidos também sofrem dilatação volumétrica? Claro que eu me lembro. Eles aumentam o seu volume quando aumentam a temperatura. É por isso que o leite transborda quando ferve. Tá esperto, hein, Lilico? Deve ser a febre esquentando seus neurônios. Ah, engraçadinho. O refrigerante estourou. Como você deixou acontecer isso, Lilico? Mas a culpa não é minha. É da dilatação anômala da água. E quem é o culpado pela dilatação anômala da água? As pontes de hidrogênio, que é como as moléculas de água se unem. Muito espertinho você. A resposta de Lilico pode parecer apenas uma desculpa, mas tem sentido. Normalmente, o volume dos corpos aumenta quando aquecidos, e não quando resfriados. Observe que o volume de certa quantidade de água a 4 graus Celsius é menor do que a 0 graus Celsius. Ela se contrai com a diminuição da temperatura, mas a partir de 4 graus Celsius começa a se expandir, voltando a se contrair após sua solidificação. Isso significa que a água é mais densa. Por isso que o gelo flutua na água a 4 graus Celsius. Isso também explica por que, nas regiões muito frias, lagos e rios congelam na superfície, deixando a água mais quente no fundo e garantindo a manutenção da vida. Já é noite na casa de Lilico. Tomado pela febre, ele passou a tarde na cama, se recuperando do mal-estar, enquanto sua colega Cris estudava na mesa logo ao lado. Ficou estudando a tarde inteira, Cris? Foi. Tô cansada. E você, tá melhor? Ah, mais ou menos. Primeiro eu tava com frio, depois com calor, depois com frio de novo. Foi difícil, mas eu vou lá pra cozinha, esticar o corpo um pouco. Quer comer alguma coisa? Quero sim. Tô com fome de novo. Ah, então vamos lá. Essa maçaneta tá gelada. Você também com esse frio todo? Deve ser a febre voltando. Vamos na cozinha. Daqui a pouco você toma outro remédio. Tá. A água do café já ferveu. Daqui a pouco meus pais voltam do trabalho. Lilico, me tira uma dúvida. Você sabe como essa garrafa consegue manter água quente por mais tempo? E você, sabe responder a essa pergunta? O que mantém o café quente por mais tempo, isto é, que mantém a temperatura diminuindo lentamente, é porque existe um isolante térmico entre o meio interno onde está o café e o meio externo, o ambiente. Sempre que dois corpos estiverem a diferentes temperaturas, haverá a tendência do mais quente ceder calor para o mais frio. Essa energia térmica em trânsito chama-se calor. Quando as temperaturas se igualam ao que se chama de equilíbrio térmico, cessa a passagem de calor, portanto, deixa de haver energia térmica em trânsito. É o que acontece também quando uma pedra de gelo se dissolve no refrigerante. Chegará um momento em que a temperatura intermediária é atingida, as trocas de calor cessam e a temperatura mantém-se constante para todos os corpos envolvidos. E a febre é outro exemplo disso. É graças à absorção de calor que o movimento molecular acontece. Quanto maior a sua absorção, mais acentuada será a agitação das moléculas de um corpo. E para combater algum vírus ou bactéria, o corpo aumenta a temperatura interna, liberando mais calor e aumentando a velocidade das reações químicas para a defesa do organismo. A consequência disso é a febre, que demonstra ser uma resposta de nosso sistema imunológico a alguma ação mais nociva. Mas por que normalmente sentimos frio quando estamos com febre? Frio é a sensação causada pela perda de calor.
Com febre e a uma temperatura ambiente menor do que a nossa, é natural que o calor transite para fora do nosso corpo. É por causa dessa fuga que sentimos frio. Nesse caso, a maior parte do calor excessivo produzido pelo corpo em estado febril é conduzida através do suor, pequenas gotículas de água que saem de nossos poros. A água tem grande capacidade térmica, é capaz de transportar grandes quantidades de calor, o que aumenta a eficácia do processo. Não fosse assim, a febre aumentaria mais e mais e levaria a pessoa para uma situação de alto risco, até chegar à morte ou a danos cerebrais irreversíveis.